E aí, cansado de passar frio essa semana? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre investimentos. Vamos falar sobre os resultados trimestrais da Magalu, do Nubank, além disso sobre algumas notícias que podem afetar aí a sua carteira de alguma maneira, sobre a CVM e também algumas medidas provisórias aí ou textos que foram incluídas durante essa semana. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariat e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu aí no mercado, nas bolsas e nas notícias. Hoje a gente começa falando sobre a Magalu. A gente já comentou um pouco sobre iniciativas que a empresa está tendo, mas agora saíram os resultados trimestrais e ela teve um prejuízo não muito bacana. A empresa que chegou a ter um lucro de 85 milhões no ano passado, no primeiro trimestre, agora já está acumulando um prejuízo aí de 161 milhões para o mesmo período. Apesar dos resultados da empresa estarem bem próximos do que foram nos anos anteriores, ela está tendo muito mais despesas, especialmente despesas financeiras, e foi o que mais afetou a sua receita final, o seu lucro, no final desse primeiro trimestre. Vale lembrar também que qualquer tipo de problema, especialmente de ordem mundial, por conta de problemas na China, por exemplo, impactam diretamente a varejista. Ela tem total dependência de outros fornecedores, especialmente na sua linha core, que é justamente o varejo. Seu omnichannel ainda faz um pequeno arranhão ali no seu operacional. Vale lembrar também que nós estamos chegando em patamares muito alavancados de juros no nosso país. No ano anterior, nós estávamos trabalhando com uma taxa de juros anual de 2%. E quando teve o resultado da Magalu aí, nos 3 primeiros meses, a gente estava falando de uma taxa Selic abaixo dos 12 ainda, 11,75 mais ou menos. Com o aumento da taxa de juros para tentar segurar a inflação, a gente tem uma liquidez menor no mercado. Significa que as pessoas passam a comprar menos, acumulando menos dinheiro, o que, logicamente, vai dar uma segurada no operacional de varejistas. Mas quero saber de você, essa queda aí na Magalu está afetando a sua carteira? Diz aí pra gente nos comentários. E essa é para você que é fã do roxinho. O Nubank teve um avanço das suas receitas, um aumento da sua carta de clientes de crédito consignado e ainda assim um prejuízo de 45 milhões de dólares. Mas vamos entender exatamente em que momento a empresa está, porque não é um momento de desespero. Apesar de a gente estar falando aí de um prejuízo na casa dos 45 milhões, é muito bom a gente lembrar que a empresa está com um prejuízo menor do que no mesmo período do ano passado, onde ela teve um prejuízo um pouco maior ali de 54 milhões. Boa parte dessa base, que são 57,3 milhões, estão ainda aqui no Brasil, mas já teve uma expansão interessante para outros países. O México, por exemplo, já chegou à marca de 2,1 milhões de clientes dentro do Nubank. Então, existe ainda um mercado bem amplo para eles explorarem fora do Brasil. Um dado um pouco preocupante aí para os investidores é a questão da inadimplência. A inadimplência, ou clientes que não pagaram acima de 90 dias, chegou à margem de 4,2%. Enquanto isso, os clientes que estão devendo entre 15 a 90 dias chegam numa marca de 3,7%. Bem acima aí do que a empresa estava trabalhando. Vale lembrar que com uma base de clientes aqui no Brasil tão alta e com o momento que a gente está vivendo de alta de inflação e problemas de crédito, é natural que ocorram certos problemas nesse sentido. Mas é sempre bom ficar de olho nisso. E outra coisa que a gente tem que entender também é o momento em que a empresa está. Hoje, a Nubank tem uma estratégia de crescimento e expansão. Então, o seu grande foco, na verdade, é ficar consolidada e de aumentar o seu market share, ter cada vez mais clientes em lugares dos mais diversos. E isso é importante para eles, porque apenas com a expansão da carta de clientes dele vai ser possível chegar no momento onde eles possam ter uma recorrência que seja suficiente para manter o seu operacional. Então, eles estão seguindo aí um caminho de uma startup, uma empresa de desenvolvimento, crescimento. A listagem deles também na Bolsa Americana é algo que sinaliza positivamente para o mercado, uma vez que eles estão se posicionando como um banco mundial. O que também é muito importante para essa estratégia de expansão de novos clientes. Basta agora a gente ver como vai ser os próximos passos, como eles vão conseguir expandir essa carta aí mundo afora. E a CVM chega a uma conclusão na distribuição de dividendos aí da MXRF11. Como diria no futebol, foi nada, segue o jogo. O fundo, que é um dos maiores aí na Bolsa Brasileira, com mais cotistas, foi alvo de uma certa polêmica aí que abalou todo o mercado de fundos imobiliários. Contrariando o que a CVM estava dizendo, o entendimento geral do mercado é que o que determina se um fundo imobiliário está podendo ou deveria pagar dividendos ou não é o regime de caixa. Agora, como é que uma empresa ou um fundo imobiliário pode estar com prejuízo
contábil, porém está tendo lucro ou está tendo um caixa limpo ali. Para entender esse caso, a gente precisa ter alguns pontos em mente. O primeiro é que um imóvel ou qualquer ativo aí do fundo imobiliário, especialmente de tijolo, ele vai ter uma avaliação anualmente ou de certos períodos. E isso pode fazer com que o seu patrimônio oscile para cima ou para baixo. Agora, para exemplificar o que pode acontecer para chegar nessa situação, vamos pensar no fundo imobiliário com apenas um imóvel, para facilitar a nossa conta aqui. E vamos dizer que esse imóvel ele tem um valor estimado, ou seja, foi avaliado em R$500 mil. Fazendo a soma aí do aluguel pago desse imóvel, vamos dizer que ele chega aos 100 mil anualmente. Então, patrimônio de 500 mil com uma receita aí de 100 mil reais. Como os imóveis são avaliados e reavaliados constantemente, digamos que esse imóvel que valia 500 mil no ano teve uma reavaliação e agora ele passa a valer apenas 350 mil. Se a gente pensar que ele teve 100 mil nos aluguéis recebidos, ou seja, esse dinheiro entrou no seu caixa, porém teve uma desvalorização em seu patrimônio no valor de 150 mil, nós podemos chegar à conclusão que, contabilmente, o lucro dele não existe. Ele ficou em 50 mil de prejuízo. 100 mil que foi entrado no caixa, menos os 150 mil que ele variou negativamente no seu patrimônio. Nessa situação, apesar dele ter um prejuízo no ponto de vista do seu patrimônio, ainda assim ele está tendo um operacional tranquilo, está rendendo ali dentro do contrato normal. E dentro dessa situação, houve uma informação vinda da CVM de que por conta desse detalhe, dele estar em prejuízo contábil, ele não deveria estar pagando dividendos. E o grande problema nessa situação é que ela deixou o mercado como um todo em alerta, porque uma mudança na interpretação da lei não ia afetar somente o MXRF11, mas sim todos os fundos imobiliários, porque eles são regidos pela mesma lei. Logo, todo mundo ficou de orelha em pé para saber qual ia ser a decisão final. Mas, felizmente, na última terça-feira, dia 17 de maio, a CVM colocou um fim nessa história e declarou, numa decisão unânime, de que a forma correta de se pagar dividendos é com relação ao caixa. Logo, a operação do MXRF11 estaria totalmente correta e dentro das normas. O que tinha sido um alerta aí, emitido pela CVM acabou sendo uma orientação. Ficasse mais claro para os cotistas que esse tipo de operação estava ocorrendo, que apesar do prejuízo contábil, eles estavam tendo o operacional no caixa limpo e logo estariam pagando dividendos. Então, vida que segue, final feliz aí para você que gosta de fundos imobiliários. A gente tem uma certeza um pouquinho maior sobre o futuro desses ativos agora. E agora falando um pouco sobre legislação, como ela pode afetar aí os nossos investimentos. Essa semana o Senado aprovou um texto numa medida provisória que coloca novamente o despacho gratuito de bagagens para voos nacionais e internacionais. O texto da medida provisória 1089 de 2021 agora foi incluído a parte onde declara que os voos nacionais devem permitir despacho gratuito para bagagens de até 23 kg e para voos internacionais de até 30 kg. A MP ainda toca em outros assuntos importantes, como a mudança no modelo de concessão para autorização na construção e desenvolvimento de aeródromos no Brasil e também de outras partes para tirar burocracias aí para o mercado como um todo. Então, eles visavam aquecer um pouco o mercado e também chamar mais investidores. Né? Sempre quando a gente tira a burocracia, o pessoal abre o olho, porque é uma chance de investimento com uma possibilidade maior de lucro. E agora a gente pensa, ótima notícia para quem vai viajar, certo? Bom, não necessariamente. E para entender por que isso pode ser ruim para você como passageiro, inclusive, vamos entender só brevemente aqui como é que funciona um avião. Agora, deixa eu buscar aí do Telecurso para a gente, Guilherme. Agora vem a explicação raiz. O avião vai decolar, ele precisa fazer um cálculo relativamente acurado da quantidade de combustível que vai ser necessário pelo trecho e também para manter a velocidade que o avião precisa estar durante o voo para que ele mantenha a sua sustentação. Então, basicamente, os motores precisam estar a um nível de velocidade durante todo o trajeto, seja para tirar ele da pista e também para manter ele no ar, beleza? Lembra disso.
Claro, para manter a rotação dos motores durante todo esse período, nós precisamos de uma quantidade X de combustível. E para quem tinha curiosidade, esse é um dos principais motivos pelos quais você precisa fazer o check-in de maneira antecipada. Porque aí a companhia aérea vai saber exatamente quantos passageiros, se eles vão despachar bagagem ou não, fazer o cálculo do peso que o avião precisa levar e, com base nisso, saber quanto combustível o avião vai precisar ter para decolar e seguir a viagem. Aí você vai me perguntar, ué, não é só encher o tanque? Bota o tanque cheiaço ali, ó. Bota tudo, o famoso completa, tá tudo certo, chega lá no meu destino. Simples, né? Engenharia aeronáutica não é tão simples assim. O grande problema é que o avião também tem um limite máximo de peso que ele precisa ter para pousar. Então, se ele estiver muito pesado, ele não pode fazer o procedimento de pouso. Inclusive, se você já viu por aí algum avião circundando, jogando combustível fora, muito provavelmente é por conta disso. Mesmo em um procedimento de emergência, o avião ele tem uma carga máxima de peso que ele pode aguentar, porque senão ele vai se espatifar no pouso. Então, por conta disso, é calculado com uma precisão bem importante o quanto de combustível o avião vai carregar durante a viagem. Até porque você não quer que o avião caia por excesso de peso, principalmente se você estiver dentro dele. Agora pense aqui comigo. Se as pessoas não pagarem simplesmente nada mais para despachar bagagem, você não acha que isso é um incentivo para que elas cada vez mais viajem mais empacotadas ou mais pesadas? E por conta disso, obviamente, a companhia aérea tem que levar isso em consideração quando fizer os seus cálculos de custos e também de serviços, o que normalmente é repassado para toda a cadeia de clientes como eu, você, qualquer outra pessoa. E aí se você pensar, nossa, mas a minha linha aqui vai impactar um avião desse tamanho? Bom, lembre que um avião comercial aí que voa dentro do Brasil, ele vai ter em média uns 200 assentos, um pouco mais, mas vamos pensar em 200. Se só metade dos passageiros decidirem levar uma mala de 23 quilos, já está falando aí de quase 2,5 toneladas a mais de carga. Não é qualquer coisa. Então sempre que a gente vê uma notícia falando sobre alguma gratuidade, uma coisa nesse sentido, é importante a gente entender todo o contexto. Porque no final das contas, não existe almoço grátis. Esse custo vai para algum lugar. E se ele não está sendo pago pela pessoa ali que vai precisar daquele serviço, muito provavelmente ele está diluído em várias outras coisas. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa notícia? Você gosta dessa gratuidade ou acha que cada um devia arcar pela bagagem que precisa levar? Fala aqui pra gente nos comentários, além de qualquer outra notícia que você achou interessante que não foi comentado aqui, pra gente ter uma discussão bacana. Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e divulgar para quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Eu fico por aqui e até semana que vem.